deixe eles caírem em tentação. Pois é, irmão. Que coisa linda, que energia boa. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe por toda a nossa existência. Muito bom dia para todos vocês. E nós vamos agora receber a nossa grande amiga, a Margarete. Bom dia. Bom dia. Casa cheia hoje, né? Todo mundo animado? Não senti isso muito, não. Tá mais ou menos, né? Então tá. Bom, hoje a gente vai falar... Alguém já ouviu essa expressão? Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita? Sim. Parece estranho quando a gente olha isso, né? A minha mãozinha esquerda não pode saber o que faz a minha mão direita? Como que pode? Se está todo mundo aqui pertinho, né? Mas na realidade, fala-se dessa grande força que é a caridade, que é... Em nós mesmos, a gente não deve se enaltecer, né? Se achar assim o top, porque caridade, muitas vezes a gente pensa que fazer a caridade ao outro, ajudar ao outro, a gente está ajudando na realidade a nós mesmos. E além disso, muitas vezes a gente já recebeu em outras existências da providência divina, o auxílio de que nós necessitávamos, para que a gente pudesse continuar na nossa caminhada. E agora a gente tem que devolver aquilo que a gente recebeu, auxiliando os outros também. Então, o que a gente tem a humildade de entender, que quando nós estamos fazendo caridade, auxiliando alguém, nós estamos, na realidade, tendo a oportunidade de ser útil na obra da criação. Então, nós temos que agradecer essa oportunidade, não se sentir o melhor, eu sou melhor, eu faço caridade, eu vou ganhar o céu, eu vou ser o melhor de todos. Porque na realidade não é isso, tá? A gente está realmente nos reajustando dentro das leis de Deus. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de auxiliar alguém, auxilie, tá? Auxilie. Seja com o seu tempo, seja com uma palavra amiga, seja para ajudar alguém que está com uma dificuldade física. Tudo isso é caridade. Tudo isso é uma forma de a gente auxiliar. Então, se isso vem até mim, até cada um de nós, é porque Deus espera que nós façamos alguma coisa. Então, que a gente não perca a oportunidade de auxiliar. Tudo bem? Então, eu vou contar uma passagem do nosso evangelho de hoje, que é a história do óbolo da viúva. Alguém conhece? Não? Então vamos conhecer. Está no evangelho de Marcos. Marcos, você sabe que era um dos apóstolos de Jesus. Então diz assim: estando sentado diante do mealheiro era um pequeno cofre que tinha uma fenda em cima para colocar moeda. Tá? Ou um gasofilácio, tá? Como chama. Que nem cofrinho que a gente tem, tá? Estava sentado diante do mealheiro do templo. Jesus observava a maneira como o povo colocava o dinheiro e como muitas pessoas ricas faziam gordas doações. Veio então uma pobre viúva e pôs somente 2 pequenas moedas de pouco valor. Então Jesus, tendo chamado os seus discípulos, lhes disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos que colocaram moedas no mealheiro, pois todos os outros deram o que lhes sobrava, mas ela em sua penúria deu tudo o que possuía
e que lhe restava para sobreviver. Então a gente olha essa parábola não, né? Essa mensagem, né? Esse ensinamento do Mestre Jesus, que a gente pensa, né? Essa viúva foi lá e deu aquilo que ela tinha e que ela ia ficar sem nada para a própria sobrevivência. Então, quando você olha isso, não é que Deus está querendo que a gente se dê tudo que a gente tem e fique sem nada, na miséria e na pobreza. Não. Mas ela ofereceu aquilo que ela tinha de melhor. Aquilo que era assim o limite dela. Ela deu. Os outros deram do que estava sobrando. Ela não deu do que estava sobrando. Porque é fácil você abrir um armário, tirar tudo que você não gosta mais dentro desse armário e doar. Ou se você pegar, como muitas pessoas dão, eu retiro tudo que tenho, que está ruim, que não está bom, como eu tenho preguiça de olhar para ver se aquilo está bom ou não, eu coloco tudo dentro de uma sacola e mando para as casas de caridade ou para os brechós da vida. E a gente recebe roupa suja, rasgada, coisa deteriorada, livros lotados de bichinhos dentro, estou comendo já os papéis do livro. E as pessoas têm preguiça de cuidar disso nas suas casas e mandam para os outros cuidar. Isso é caridade? Não. Você está se desfazendo daquilo que não serve mais. E está mandando para os outros, como se os outros fossem restos daquilo que você não quer mais. Então isso é falta de caridade. Porque o verdadeiro sentido da caridade é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então o que é benevolência para com todos? Eu tenho que ser bom com todo mundo. Eu tenho que ser bom com aquele que me xinga? Tenho que ser compreensível. Aí você vai dizer, mas a pessoa está me xingando, eu vou ser bonzinho? Bonzinho não quer dizer ser bobo. Bonzinho é uma coisa, bondade é outra. Tá? Você tem o seu limite, tem que ser respeitado o seu limite. Mas eu não preciso devolver ao outro a mesma agressividade que o outro está oferecendo para mim. Eu vou entender isso? Tá? Porque às vezes uma pessoa te xinga, você vai lá e xinga de novo. Um briga, outro vai brigar mais ainda. E fica o quê? Alguém resolve a situação? Não resolve a situação. Muitas vezes é mais fácil você se retirar naquele momento e aguardar a hora certa de ir lá conversar e resolver aquela situação. Porque quando todo mundo está nos climas exaltados, não tem conversa. Não tem conversa. Eu já falei essa passagem, vou falar de novo. Quando dois corações estão apaixonados, lembra assim, você é apaixonado por alguém, né? Como é que fica seu coraçãozinho? Você fala baixinho, você fala no ouvido da pessoa, tudo aquilo, ninguém está ouvindo, é só entre você e aquela pessoa. Por quê? Porque os corações estão juntos, os corações estão próximos. Agora, quando os corações não estão próximos, um quer falar mais alto que o outro, um quer impor a sua verdade ao outro. E aí fica aquela discussão alta que ninguém está escutando ninguém. Um fala daqui, o outro rebate dali, um rebate daqui. Parece um joguinho de ping-pong, sabe? A bolinha fica para lá, para cá, para lá, para cá. Ninguém ganha e ninguém perde. Né? Então é mais ou menos isso. Então nessa passagem, quando ele fala da caridade, fala também da indulgência com as imperfeições alheias.
aí é que pega, né? Porque o que é ser indulgente com as imperfeições alheias? A gente erra. Erra. Quem nunca errou aqui? Todo mundo. Os outros também erram? Erram. Então por que eu sou tão rigoroso com os erros dos outros e tão bonzinho com os meus? Por que eu acho que as pessoas têm que aceitar os meus erros, têm que aceitar as minhas falhas, e eu não aceito as dos outros? Por que a gente julga tanto o comportamento alheio? O que a gente precisa é olhar para si mesmo e ver o seu comportamento. Então, indulgência com as imperfeições alheias é isso. É parar de apontar o dedo para buscar culpados para a nossa vida. Não há culpados, há responsáveis por ela. Quem são os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida? Nossa, vocês já aprenderam a lição, hein? Muito bem, muito bem. Nós mesmos. E por que a gente coloca a culpa no governo, na situação financeira, no vizinho que não colabora, no parente que tem casa que é difícil de lidar? Por que a gente põe a culpa das nossas não iniciativas para a nossa vida neles, nessas situações? Porque a gente não está olhando o quanto a gente tem responsabilidade com isso que está acontecendo na nossa vida. Se a gente tem a responsabilidade, a gente vai pensar primeiro. A gente vai observar primeiro. Então eu posso mudar a minha vida? Posso. Por que eu não mudo? Para melhor. Por que eu não mudo para melhor? Porque muitas vezes eu não quero. A zona de conforto dói, a dificuldade dói, mas eu não saio dela. Eu sei que beber faz mal para a minha saúde, mas eu continuo bebendo. Eu sei que fumar faz mal para a minha saúde, eu continuo fumando. Eu sei que eu não posso exagerar no doce, porque prejudica a minha saúde, mas eu não posso ver um bolo de chocolate ou brigadeiro que eu como demais, até não poder mais. Então eu sei o que me prejudica e eu continuo fazendo. Então como é que eu posso julgar o outro se eu não consigo olhar para mim e ver o que eu preciso mudar em mim? Então eu posso mudar? Posso. Eu posso ter força para sair daquela situação? Posso. Por quê? Porque Deus, nosso Criador, Ele olha para cada um de nós e Ele diz assim: você é a pessoa mais importante na sua vida. Não existe ninguém mais importante na sua vida do que você. Agora, se você não acredita que você é a pessoa mais importante na sua vida, quem vai acreditar? O outro não vai acreditar. Você. Então, quando você acredita que você foi criado por Deus, que você é um filho de Deus, criado sobre o seu amor, sobre a sua bondade, sobre a sua benevolência, e que Deus espera de você, que você dê o seu melhor na sua vida, o que nós estamos esperando que não mudamos? Deus nos colocou na situação de pobre?
Se ele te colocou na situação de uma pobreza, que alguma razão tem. Mas ele não falou para você que você teria que ficar a existência inteira no sofrimento, na dor, na reclamação. Mas que você poderia mudar isso se você quisesse. Por isso que você reencarnou, você está aqui. Você está aqui para melhorar. Porque a hora que chegar a vencer a duplicata, você vai ter que voltar. Você vai voltar por quê? Você vai chegar lá para o pai e vai dizer assim: vixe Maria, não fiz nada que eu me prometi fazer. Voltei do mesmo jeito, ou às vezes pior do que eu fui. Do que eu parti de lá para cá. E ele falou: o que você fez com os talentos que eu te dei? O que você fez? Porque todos nós temos talentos. O que é ter talento? Tem gente que é bom para organizar. Tem gente que é um bom ombro amigo para ouvir a problemática dos outros. Tem gente que é excelente cozinheiro, um bom pedreiro, um bom encanador, um bom varredor de rua, uma boa dona de casa, um bom vigilante. Cada um tem talentos. Só que eu estou usando esses talentos para melhorar, para aperfeiçoar. Às vezes tem falhas neles, mas eu vou aperfeiçoando. E como que eu aperfeiçoo? Exercendo uma atividade. Como que você vai buscar algo se você não acredita que você tem a capacidade de ter isso? Se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Você vai procurar um emprego. Como a gente já viu, com gente da rua, que a gente trabalha também com moradores de rua, a gente saiu e das pessoas disse assim, não foi uma vez: consegue me arrumar uma calça e uma camisa decente para mim, que eu vou entregar, fazer uma ficha, currículo, numa empresa que está contratando para trabalho. Mas não é nem currículo, porque eles não conseguem escrever o currículo, tá? É uma entrevista, isso, essa é a palavra certa. Obrigada. Tudo bem, a gente arrumou a calça, a roupa, para a pessoa fazer a entrevista. Foi arrumado. Por que eu tenho que arrumar? Se eu for de qualquer jeito, a sua presença já faz parte da entrevista. Então ele foi, eu vou conseguir. Por quê? Porque eu não quero viver nessa vida na rua. Eu não quero ficar minha vida inteira dependendo da ajuda dos outros. Como a mulher do óbolo da viúva. Ela não estava dependendo de ninguém. Ela doou até do que iria faltar para ela. Então eu não quero viver aqui, porque eu quero alugar o meu quartinho e morar. Ficar lá dentro daquele quartinho, pagar meu quartinho e ter uma vida decente. Então, gente, quem tem que tomar esse caminho? Somos nós. Porque viver na rua, muitas vezes, eu não tenho que bater de frente com a família, eu preciso ter responsabilidade, eu faço o que eu quero a hora que eu quiser. E não é assim, gente. A vida tem que ter disciplina, tem que ter responsabilidade, tem que ter propósito de vida, tem que ter iniciativa para ele. Tem que ter disciplina, vontade de querer.
Se eu não tenho vontade de querer para mudar, eu vou ficar naquela condição. Vou ficar naquela condição. Vou contar uma outra história para vocês. Como vocês viram que eu vim com a palestra está completamente outra, né? Não posso fazer nada. A gente teve próximo da minha casa, nós tínhamos um morador de rua, um senhorzinho. E esse senhor bebia, que todo dia ele estava torcendo as pernas. Todo dia. Até que ele passou mal na rua e foi levado para o hospital. Só que a gente não sabia onde. Então nós percorremos alguns hospitais da cidade e encontramos ele numa UPA. Ele estava lá, a gente o viu, deram o diagnóstico que estava complicado, o caso dele, mas que eles estavam tentando fazer o possível. Então ele ficou lá, depois ele foi removido para um hospital, recebeu um tratamento, voltou para a rua de novo, no mesmo lugar. Tá. E aí ele recebia ajuda ali do pessoal, tudo. E ele falava assim: eu quero voltar para minha casa. Eu moro em Minas, uma cidadezinha, acho que era Barbacena. Eu moro lá. Eu quero voltar para minha casa. A gente correu atrás, foi nos órgãos públicos para buscar informação. Encontramos uma assistente social maravilhosa e ela abraçou a causa e foi buscar a documentação dele. Aí ficou na rua, continuou na rua, ficou ruim de novo, porque não parava de beber, ficou ruim de novo. Foi para o hospital, aí a gente não conseguiu achar. Aí parou tudo, porque não dava, a gente não sabia onde ele estava. Se levou uns 20 dias. Eu olho da janela da minha casa para fora, quem eu vejo? Ele. Mas ele voltou. A gente pensou que tinha desencarnado. Fomos lá, perguntando para ele: aconteceu isso. Tá? E o cachorrinho dele ficou sob nosso cuidado ali. O cachorrinho saiu dali. Aí nós perguntamos: o senhor quer ir embora mesmo ou o senhor vai continuar bebendo? Porque a gente estava com quase tudo pronto e o senhor resolveu beber. Não vou beber mais. Pode ter certeza que eu não vou beber mais. Eu vou embora daqui. Quero voltar para minha família. Aí nós andamos com o processo de novo. Conseguimos achar a família dele. Ele tinha um irmão, tinha sobrinhos, tinha tudo. A gente ligava daqui um horário certo e ele conversava com a família lá. Até que a família resolveu que ele podia ir para lá. Só que a assistente social conseguiu até o benefício para ele já ir com um benefício para lá. Por causa da idade que ele tinha. E ela o levou de perua da prefeitura lá para a cidade dele, junto com o cachorrinho. Foi uma festa no bairro, o dia da despedida dele. Ele foi para lá. Todo mundo gostava dele ali no bairro. E ele foi embora para a cidade dele. A gente se comunicava. Agora a gente perdeu o contato, mas ele já se comunicou de novo. Ele foi embora, está lá na casa dele, na cidade dele. Nunca mais colocou uma bebida alcoólica na boca. Teve preso, cumpriu pena, veio para a rua. E o dia que ele decidiu: eu não vou beber mais, ele não bebeu mais. Ele teve a força de vontade de mudar a sua vida. Está lá com a família dele. Já perdeu o irmão, a gente sabe, mas ele está lá na casinha que ele falava que ele tinha.
que era da família dele, gente. Então, muitas vezes, a gente tem que mudar. Às vezes a gente é muito maldoso, muito rigoroso. A gente reclama da família, mas a gente não olha pra gente para ver o que nós precisamos mudar. Qual é o caminho que nós precisamos fazer? Então é fácil a gente ficar sempre recebendo ajuda, auxílio, doação. E quando a gente vai sair dessa situação? Quando que a gente vai arrumar um trabalho, ganhar o seu dinheirinho, se sustentar, fazer alguma coisa, tomar suas decisões, fazer suas escolhas? Porque receber esmola não é agradável nem para quem dá, nem para quem recebe. É uma situação humilhante isso. Mesmo para gente que às vezes doa para alguém na rua, alguma coisa, não é agradável. Porque a gente queria que a pessoa saísse daquela situação. E quantos não querem sair? Outro dia, na feira, na barraca da feira, estava um rapaz de rua conversando com o feirante, e eu estava de olho na conversa. Não que eu sou fofoqueira, tá? Mas estava de olho. Aquela conversa me interessou, tá? Aquela conversa me interessou. O rapaz da feira falava assim para ele: você não quer vir me ajudar aqui a desmontar a barraca da feira? Com as caixas aqui na hora que a gente fechar? E ajudar aqui na barraca? Sabe o que ele respondeu? Não. Eu? Foi assim mesmo que ele falou. Por isso que me chamou a atenção. Imagina que eu vou ficar trabalhando que nem vocês. Essa cidade aqui é uma bênção. A gente come de manhã, come de tarde, come de noite, tem comida toda hora, o que eu quiser tem. Eu vou sair dessa vida? Não vou não. Foi assim mesmo que ele disse. Eu não quero saber trabalhar não, trabalho em vocês. Vai frase que ele deu. Isso quer dizer o quê? A vida está dando a oportunidade dele ser útil, dele mudar, dele conseguir uma vida melhor. Mas ele está optando em ficar naquela zona de ficar só recebendo. Ele não entrou no espírito da caridade. Ele não entrou no espírito de poder ajudar, de poder contribuir com aquilo que ele tem de bom, de melhor, para ajudar os outros também. E todos nós estamos aqui para nos ajudar e também ajudar os outros. Quem fica só para receber, está no contrafluxo, está no caminho contrário, na pista contrária da lei divina. A lei divina diz assim: é dando e se recebe. Então eu preciso também doar alguma coisa, fazer algo pelo outro, como fez a viúva. Ela recebia, mas chegou uma hora que ela sentiu a necessidade de doar. Ela foi lá e colocou sua moedinha. A moedinha é a representação do doar. Ah, mas eu não tenho nada para doar. Eu preciso ter recursos financeiros para doar. Será que você precisa ter recursos financeiros para doar? Ou para se enriquecer e atender os seus luxos? Porque muitos vivem em casas luxuosas, em patrimônios grandes, e muitas vezes a gente que quer ter uma vida dessa, estão nos consultórios psiquiátricos, estão no mundo das drogas, porque não consegue sair dessa situação, porque não sabe dar valor àquilo que tem, não sabem agradecer aquilo que a vida te oferece. Então querem cada vez mais
e não sabe o que faz com tudo que tem. Então, aonde você estiver, onde Deus te colocou, eu sempre falo isso, Deus está esperando que você tome as providências na sua vida para vencer, para encontrar o seu melhor caminho. E só você consegue fazer isso. Algumas pessoas podem te ajudar, pode. Mas se você não quiser, ninguém faz nada por você. Ninguém tira ninguém de um vício se a pessoa não quiser. Ninguém tira ninguém da zona de acomodação, mesmo de sofrimento, se a pessoa não quiser. Você tem que querer. E Deus quer cada um de nós faça o seu melhor na sua vida. Não espere que a sua família seja melhor. Você tem a família que é necessária, que você precisa. Se a gente olhar pelo ângulo atual, a gente acha que somos vítimas. Mas ninguém é vítima de nada. Aquele contexto familiar que você vive, você teve uma responsabilidade sobre isso, que você hoje não entende. Mas isso está escrito lá no seu passado. Que você precisa vir aqui para quê? Para amar, compreender, tolerar, ter paciência e construir uma vida melhor. E isso é o que todos nós temos que fazer. É fácil? Jesus não disse que era fácil. Ele disse assim: carregue a sua cruz e siga-me. Jesus carregou a dele. Jesus não tinha nada a ser condenado, mas foi condenado e crucificado à morte. E nós que temos um passado aí complexo, que é bom nem saber, né? Deixa pra lá, porque a gente nasce esquecendo de tudo isso, pra gente fazer o melhor aqui hoje. Fazer o melhor. Então, está nas mãos de quem? Tá baixinho, eu não escutei direito. Nossa. Ainda tá baixinho. Nossa. Muito bem. Quero ver se esse nós mesmo é profundo. Tá? Esse nós tem que estar aqui, ó, dentro do coração. Tá bom, gente? Que a paz de Jesus esteja com todos. Mais uma vez, muito obrigada pela paciência. Vamos fazer silêncio para fazer a nossa oração. Meninos, meninas, vamos ao momento da gente receber as nossas vibrações. A espiritualidade já esteve aqui, está aqui, preparou o ambiente para a gente poder ser acolhido aqui. Quem sentir vontade de estender suas mãos, né, para vibrar por todo mundo que está aqui, isso é caridade também, tá bom? Então vamos, nesse momento, agradecer a espiritualidade pela oportunidade que nós estamos aqui reunidos, pedindo a esses benfeitores queridos que derrame sobre cada um de nós energias curativas. Pense nesse momento, onde dói em você, seja uma dor física, emocional, mental. Pense nessa espiritualidade dessa casa, naquele ser espiritual que você tem um devotamento. Pensa nele, envolvendo você, trazendo todos os benefícios que você precisa, curando suas células, harmonizando seus órgãos,
harmonizando sua mente, que você seja envolvido em energia de muita luz. Sinta nesse momento essa vibração divina auxiliando você. E vamos também aproveitar esse momento, estender uma vibração pela paz no mundo, pela paz no Brasil, nos seus governantes, nas suas futuras leis e pela paz dentro dos nossos corações. Porque a paz fora começa dentro de cada um de nós. Então vamos pedir também que essa paz possa harmonizar todos aqueles que estão em hospitais, UTIs, nas ruas, aos idosos abandonados, aos que estão nos vícios, aos que estão se suicidando, que todos, Senhor, possam estar recebendo a força poderosa desta energia que todos nós estamos hoje doando e contribuindo ao universo para um mundo melhor. Gratidão, gratidão, gratidão a Deus, a Jesus e aos benfeitores queridos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.